Olá, pessoal! Chegou a hora da gente começar a complicar um pouquinho mais nossos layouts, tá? E para isso, eu preciso falar de um conceito importante, que é sobre a propriedade display lá do CSS, tá? Só que antes de mostrar para que serve essa propriedade display, eu preciso mostrar a diferença entre dois comportamentos visuais lá nas nossas páginas web, tá? Que são elementos de nível de bloco e elementos de nível de linha. Vamos entender como é que esse negócio funciona. Então, olha só. Um elemento de nível de bloco, o que acontece? Ele ocupa normalmente, né? Por padrão, ele vai sempre ocupar a área toda disponível. Então, a largura toda da página ou de um container, ele vai sempre ocupar a área inteira na largura, né, o widget 100%, e também vai gerar uma quebra de linha. Ou seja, o meu H1, ele vai gerar uma quebra de linha para o meu elemento parágrafo embaixo, tá? Da mesma forma que a minha UL também, ó, vai ocupar 100% da área disponível, incluindo as LIs também, são elementos de nível de bloco, tá? Então, eles vão sempre ocupar 100% da área disponível e vai gerar quebra de linha, o que significa que um vai sempre ficar embaixo do outro. Tá? Esse é o comportamento de um elemento nível de bloco. Por outro lado, um elemento de nível de linha, ele funciona como se fosse uma única linha mesmo. Tá? Então, eu coloquei aqui um parágrafo, ó, demonstrando aqui essa área mais externa, que é um elemento de nível de bloco. Tá? Se eu voltar um slide aqui, ó, tem o parágrafo, H1, a div, as ULs e por aí vai. Tá? Footer, a side, header, por aí vai. Tá bom? Então, eu deixei aqui um exemplo de um parágrafo, e dentro de um parágrafo, o que eu tenho? Eu tenho elementos de nível de linha dentro dele. Então, eu posso ter uma tag A, posso ter uma tag B, uma tag strong, um EM, um I. Todos eles se comportam como elemento de linha. Tá? Eles vão ficar sempre na mesma linha, ou seja, ele não vai gerar quebra de linha, tá? Então, ele não vai ficar um em cima do outro, um embaixo do outro, e também ele não vai ocupar 100% da área disponível, ele sempre vai ocupar a largura, somente a largura necessária para que aquele elemento exista em se tratando do conteúdo, tá? Que eu escrevi errado aqui, tá? Não é texto link, tá bom? Então ele sempre vai ocupar áreas exata do seu próprio conteúdo. Se eu tiver muito texto dentro de um link, ele vai esticando. Se tiver pouco, ele vai diminuindo. E por aí vai. Tá bom? Antes de eu ir avançar para o próximo slide, que é efetivamente como utilizar a propriedade display, eu quero demonstrar no nosso brackets. Olha só, eu vou abrir o nosso brackets aqui. Eu já tenho uma pagininha aqui criada. Eu salvei com esse nome aqui, ó. 09display.html, tá? Esse cara aqui não tem nada demais, novamente, ó, ele tem parágrafos, ok? Dentro do parágrafo eu tenho uma tag B, tenho uma tag EM, tenho uma tag A, ok? Tenho uma tag IMG dentro do meu parágrafo. Repara que esse aqui está um pouquinho diferente quando a gente falou lá das imagens, tá? Lá eu tinha colocado as imagens fora do parágrafo. Esse aqui, para demonstrar, coloquei dentro, tá? Coloquei dentro do parágrafo. E aí eu tenho outro parágrafo aqui que não tem nenhuma tag aqui dentro, ok? E o que eu quero fazer? Bom, primeira coisa, eu vou abrir esse cara no Chrome. Então, eu vou vir aqui. E tá lá. Esse é o nosso HTML, tá? O que eu quero fazer no CSS é o seguinte. Olha só. Simplesmente uma frescurinha aqui. Eu vou colocar um font family sans serif. Opa, aqui. Sans serif, muito bem. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos os elementos que são níveis de bloco e eu quero colocar uma borda vermelha para a gente poder enxergar, tá? Então eu tenho H1, tenho parágrafo, tenho aqui uma div, né? Tenho uma div e tenho um footer. Então todos eles eu vou colocar uma borda vermelha. Então vamos lá. H1, vírgula, parágrafo, vírgula, div, footer, desse jeito. Eu quero colocar um border, vou colocar até um pouquinho mais, opa, aqui, 3px, solid, red. Se eu testar no Chrome, tá lá. Então, olha só, repara, todos eles ocupam 100% da área disponível, tá?
Até mesmo esse que tem só um pequeno texto aqui, ó, ele sempre vai ocupar a área toda disponível, a largura, e vai gerar quebra de linha. Ó. Ele tem um espaço entre um e outro, tá? Não se preocupem que essa div aqui, por padrão, ela não tem margem, né? Ela não tem margem em cima e embaixo, por isso que ele ficou grudado aqui, mas não tem problema nenhum, tá? Então, esse é o comportamento normal de um elemento nível de bloco. Uma característica do elemento de nível de bloco é que eu consigo aplicar aquelas propriedades relacionadas ao box model, tá? Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e falar que o meu parágrafo tem um width de 500 px, ou melhor, vou deixar 50% e vou colocar também um padding de 25 px, tá? E eu quero falar também que a minha div tem um margem de 50 px, desse jeito. Vamos testar? Olha só, F5, tá lá. Todos os meus parágrafos agora são um pouquinho menor, são metade, né? Tá um pouco a diferença. Eu vou explicar por que ele não está bem no meio exatamente, mas mais para frente eu explico. Mas teoricamente, 50%, 50%, 50% tem um padding e a minha div tem um margem em todos os lados agora de 50 pixels, ok? Isso é o comportamento de nível de bloco. E, de novo, elementos de nível de bloco, eu consigo aplicar todas aquelas propriedades lá do Model Box, tá? Do modelo de caixa. E agora, eu quero mostrar aqui todos os elementos que são de nível de linha. Então, o B, o EM, o A imagem não precisa, e a span. Então, vamos lá. B, EM, A e span. Eu quero simplesmente colocar um background. Colocar background yellow, tá? Só para ficar correto aqui, background color. Vamos testar? Tá lá. Então, a primeira coisa que eu percebo é que elementos nível de linha não geram quebra de linha, né? Esse cara não vem para baixo, ele não empurra o conteúdo para baixo e nem tampouco ocupa 100%. Agora, quer ver o que acontece se eu pegar esse cara, ou melhor, vou pegar esse cara aqui, que é o EM, e mudar o comportamento dele? Eu quero colocar agora o comportamento de bloco, ou seja, eu vou pegar o EM, que por padrão é elemento de linha, e vou transformar ele em elemento de bloco. Para isso que a gente vai utilizar a propriedade display. Então, EM display block. Eu estou fazendo o quê? Estou mudando o comportamento padrão de uma tag EM, que é elemento de linha, vou transformar em bloco. Se eu testar, opa, F5, olha só, quebrei ali, ó, gerei quebra de linha e agora ele ocupa 100%, tá? Muito bom. Bom, deixa eu voltar aqui no Brex, eu quero tirar isso aqui. Não quero isso aqui, não. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou demonstrar o que acontece se eu aplicar, nesse caso, propriedades, né, relativas ao Model Box. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar uma altura de 50 px, vamos testar? Não, não funciona, né? Ele não funciona. E a largura, será que funciona? Width 200 px. Se eu salvar e testar, F5, não, também não funciona. Então, largura e altura também não funciona. E padding, será que funciona? Bom, antes do padding, margem 50 px. Vamos ver? Olha lá, ele aplicou até um pouquinho aqui na horizontal, mas na altura não fez nem cosquinha. E padding? Padding é mais esquisito ainda, olha só. Padding de 50 px também. Deixa eu tirar esse cara, vou diminuir um pouco, talvez uns 5 aqui. Tá? Coloquei um padding de 50 px agora, vamos testar? Olha só, ele até tenta aplicar, mas repara que esse cara ele ficou na mesma linha e ficou meio esquisito, né? Isso aqui, ele meio que ultrapassou ali, o texto ficou no lugar correto, mas a altura e a altura aqui ficou meio esquisito, né? Então, por padrão, galera, a gente não aplica propriedades de Model Box em elementos de linha, tá? A gente só aplicaria em elementos de bloco, ou seja, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, display block,
Olha lá, agora sim eu consigo aplicar e fica mais interessante. Só que repara, pô, eu coloquei a display block para poder aplicar a formatação de elemento, né, de box model. Mas com isso, o que aconteceu? Gerou quebra de linha. Será que existe alguma maneira meio termo? Ou seja, eu quero aplicar propriedades de de model box, mas mantê-lo como elemento de linha. Vamos ver? Bom, eu tenho uma outra propriedade que é o inline block. O que isso significa? Significa que ele vai se comportar como elemento de linha, mas com características de um elemento de bloco. Vamos testar? F5, olha só, aplicou as propriedades margem e padding e tudo mais, largura e altura, mas continua como um elemento de linha, sem gerar aquela quebra de linha lá, tá certo? Então, esta é a propriedade display com valor inline block, tá? Eu também tenho aqui uma outra propriedade que é a display none. Bom, a display none, como fica fácil de perceber, ele vai remover esse EM aqui, né? Esse EM ele vai remover do fluxo, ele vai tirar do HTML, ele vai não só esconder, ele vai tirar mesmo. Se eu olhar aqui, ó, repara nesse texto aqui, ó, texto com ênfase, F5, olha lá, sumiu, não tem mais, tá? Muito bom. Então, voltando com isso aqui, e esse cara aqui deixa assim. Legal? Olha só que interessante, o texto com link, ó, como ele é de linha, ele começa aqui, termina aqui, mas não tem problema nenhum. Ele está dentro da linha, está seguindo o conteúdo ali. A imagem é a mesma coisa. Ó. Repara que esse dólar está aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque esse aqui é um elemento de linha. Uma imagem é um elemento de linha. Então, o texto ele se enquadra ali. Tá? Agora, como que eu faço para esse texto vir para baixo? Bom, é simples. Eu posso pegar essa imagem e transformá-la em um elemento de bloco. Olha só. IMG display block. Desse jeito. Se eu testar, vou dar F5, você vai ver que ele vai quebrar. Olha lá, jogou para baixo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Tem o span e o rodapé, e o span é elemento de linha. Se eu quiser transformar esse cara em elemento de bloco, olha só. Ele já joga para baixo, gera quebra de linha e tudo mais, tá? Eu acabei dando um spoiler dos próximos slides, mas eu vou dar uma repassada aqui. Então, olha só, voltando aqui para o slide, ó, o próximo é exatamente isso que eu falei, inline block, ó, eu mudei o comportamento do span, eu consigo agora aplicar, ele continua sendo elemento de linha, mas eu consigo aplicar agora propriedades de box model. O próximo slide, o display none, né, seria o que eu acabei de mostrar, o display none, eu coloquei aqui o asterisco no CSS, o que que é? Ele pega todos os elementos, tá? Então, se eu colocar asterisco display none, ele simplesmente vai remover todo mundo aí da visualização da página, ok? Tá certo? Então, display none é para isso. E só mais uma coisa que eu gostaria de aproveitar essa aula aqui para demonstrar é o seguinte, eu vou voltar aqui no brackets, que eu vou fazer. Repara o seguinte, ó, cadê aquela minha EM? Tá aqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou deixar esse cara com display inline, ou melhor, deixa com display inline block mesmo, tá? E se eu olhar aqui na página, olha só, esse cara está aqui em cima. Se eu colocar um display none, ele vai remover do fluxo. Então, vamos lá. Vou vir aqui. Display none, remove do fluxo, é como se aquele elemento nem existisse. Mas tem uma outra forma, que é fazer o seguinte, colocar visibility, hidden. O que isso daqui faz? Ele também vai esconder o conteúdo, mas ele vai deixar o espaço reservado para ele lá. Ele vai esconder, mas não vai tirar do fluxo. Repara. Opa. Aqui. Vou dar F5. Olha só. Ele estava ocupando essa área aqui, né? O visibility hidden, ele vai esconder, mas vai manter aquele espaço reservado. É como se ele tivesse lá, mas com a capa lá de invisibilidade do Harry Potter, tá bom?
Bom, é isso aí, galera. Com relação à propriedade display, era isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo, a gente vai tentar aplicar esse conceito aí no nosso exercício lá. É isso aí. Até daqui a pouco, até lá.